meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor Moisés Santos. Seja bem-vindo ao nosso canal Pregador Campeão. Tudo bem com você? Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, tá? Para você receber todas as nossas notificações, tá bom? Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, sobre a importância da ilustração na sua pregação, nas pregações. Qual é a importância da ilustração nas pregações? Importância total, importância máxima. Por que é importante? Tem um adágio chinês que fala que uma imagem vale por 1000 palavras. Interessante. Apesar de ilustração não ser uma imagem, mas cria na imagem do ouvinte, da igreja ali presente, uma imagem. Ela começa a viajar e a imaginar a história que você está contando. Talvez você diga, esse método é meio estranho, e não é. Jesus ele pregava por ilustrações. 52% do Evangelho de Lucas, olha que interessante, é composto por parábola, que é nada mais, nada menos do que uma ilustração. Interessante, o próprio Jesus usando ilustração, Mateus 22:19, que diz assim, olha, interessante. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram a moeda de 4 gramas de prata. Então disse-lhes, de quem é esta efígie e esta inscrição? Responderam, de César. Então disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, admiraram-se e, deixando-o, foram-se. Graças a Deus, que coisa maravilhosa. Jesus pegou uma moeda para mostrar o que ali? Qual era o objetivo? Ele tinha um objetivo em mente. Era mostrar que o cristão deve cumprir as suas obrigações. Estamos agora no começo do ano, é época de declaração de imposto de renda. Então Jesus pegou a moeda e mostrou, olha, do outro lado está aqui. A face de quem? É do César. Então a moeda pertence ao César. Então nós temos um compromisso fiscal com o César. Jesus usou esta parábola maravilhosa e ficou na mente dos apóstolos. Olha, eu nunca preguei sem ter durante a pregação 2, 3 ou mais ilustrações. Elas são muito importantes. Qual é o propósito da ilustração numa pregação? Qual seria o propósito? É despertar o interesse dos ouvintes. Quando você traz uma ilustração, eu já percebi muito isso, quando eu falo a ilustração, às vezes aquele irmão, aquela irmã, aquele que não está ouvindo a mensagem, está desapercebido, ou até mesmo conversando, que é um erro grave, ele para e vai prestar atenção no que você vai dizer. Entendeu? Aliás, deixa eu começar falando uma ilustração, que tem gente que não sabe nem o que é uma ilustração. Por exemplo, se eu for pregar sobre o amor de Deus, que Deus nos amou de tal forma, como diz lá João 3,16, que enviou seu Filho único, unigênito. Aí você vai falar sobre o amor de Deus. Aí você pode pregar você pode contar a seguinte história. Uma menina foi no colégio estudando matemática, se interessou muito pela matemática. No domingo, quando o pai da menina a levou para a igreja, ela disse, pai, ali está na parede o sinal de mais, apontando para a cruz. E o pai disse, não, minha filha, aquilo não é sinal de mais, não. É uma cruz onde Cristo foi crucificado. Mas aquela menina tinha razão. A cruz é um sinal de mais. Mais alegria, mais amor,
mais saúde, mais felicidade, mais tudo de bom. Olha que ilustração maravilhosa. Então é assim, uma ilustração, ela lança luz. Às vezes o ouvinte esquece até do que você falou. Não estou dizendo que é certo. Mas aquela mensagem, muitos me procuraram no final da mensagem, aquela ilustração marca a pessoa, poxa, gostei da história assim, assim, assado. Então é muito importante, não ouse pregar sem ilustração. É uma dica que eu estou lhe dando. Isso serve para pregar na igreja, serve para o mundo corporativo. Quando você for dar uma palestra na sua empresa, na sua faculdade, não deixe de lançar mão na ilustração, tá bom? Então, o primeiro propósito da ilustração é despertar o interesse. O segundo é clarear, lançar luz sobre o que você quer falar. A ilustração serve para isso. Ela lança luz, ela abre a mente da pessoa a tal ponto que a pessoa entende aquilo que você vai falar ou está pregando. Entenderam? Terceiro ponto importante, terceiro propósito da ilustração. O terceiro propósito é ajudar a gravar o sermão, como eu havia dito. Fica gravado na mente da pessoa. Quando ela lembrar da ilustração, ela vai lembrar da sua mensagem e da palavra de Deus. Isso não é maravilhoso? É simplesmente maravilhoso. Quarto propósito da ilustração. O quarto propósito é tocar nos sentimentos da igreja. Eu falei de uma criança. Quando se fala de criança, logo vem à tona o sentimento. Nos lembramos da nossa infância. Aliás, tem uma coisa interessante. Você sabe que eu me lembro, se eu parar para pensar, eu me lembro das histórias que minha avó contava. Imagine, quando eu era criança, há 40 anos atrás ou mais, eu lembro. Até umas piadinhas que ela contava, até hoje, está tudo aqui na minha cachola. Tudo na minha mente. Olha o poder da ilustração. É simplesmente maravilhoso. Onde encontrar ilustração, professor Moisés Santos? Vamos lá, eu vou te dar algumas dicas. Em primeiro lugar, na Bíblia. Da história, contando as histórias dos personagens. Provérbios nem se fala, não é? Provérbios é um livro maravilhoso de pensamentos e ilustrações maravilhoso. Ali tem muito, é o que mais tem. Sabedoria e ensinamentos. Bom, podemos achar também na literatura, certo? Na literatura, em ficção, em romances, certo? Na poesia, você pode citar uma poesia no seu sermão, em lendas folclóricas ou então, né, histórias gregas, mitologias, tudo serve de ilustração, tá bom? Outro lugar que a gente pode encontrar ilustração, na história do Brasil, história do mundo, história da igreja, nossa história, tudo serve, tudo você pode captar ilustrações diversas da história do modo geral. Nas artes, olha que coisa maravilhosa. Aliás, eu lembrei até de um ato interessante que Miguel Ângelo, quando ele acabou de esculpir Moisés, Miguel Ângelo, ele ficou impressionado com aquela estátua de Moisés de mármore. Diz a história que ele pegou ali o seu martelo e todo mundo ficou de olho nele. Ele jogou o martelo na estátua de Moisés. Houve-se um barulho e ele gritava, fala, em italiano ele disse, parla, e jogou o martelo. Depois do silêncio, só o silêncio, não houve mais nada. Dá para tirar uma ilustração, um pensamento daí. É que há coisas que para nós são impossíveis e para Deus são impossíveis. O impossível para o homem é possível para Deus. Olha que ilustração maravilhosa. Um aviador, quando vê o céu ruim, o contrário do céu de brigadeiro, é impossível para ele voar. Olha aí que maravilha. Então você pode usar ilustrações das artes, da ciência, da medicina. Use ilustrações. Você vai ver como o seu sermão vai ficar
muito melhor, muito mais agradável. A quarta coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, os cuidados. Há de haver algum cuidado no uso das ilustrações. Tem que ter cuidado, professor? Tem que ter. O primeiro cuidado é usar uma ilustração vaga. 1 mais 1, meus irmãos, é 2. Que ilustração besta é essa? 1 mais 1 é 2, irmãos. Isso aí não serve para nada. Então use uma ilustração inteligente e que tenha coesão com aquilo que você está ensinando, com a mensagem que você está preparando. Não use ilustração vaga, tá bom? Segunda coisa, não usar ilustrações exageradas ou mentirosas. Infelizmente, no meio evangélico, tem gente que mente na cara dura para se promover. Isso é muito triste, gente. Cuidado quando você for usar ilustrações dos outros, milagres, para que você não esteja pregando, ensinando uma mentira. Então, não use ilustrações exageradas. A ilustração também deve estar em coesão com a cultura do povo ali presente. Não adianta nada você usar uma ilustração de música clássica, de Mozart, de Bach. Queridos, eu vou usar a ilustração aqui sobre a física quântica. Mas ali é uma igreja, quer dizer, poucos vão saber alguma coisa. Vou dar uma ilustração legal, meus irmãos. Que ilustração interessante. É sobre a energia nuclear. A maioria não sabe nada sobre energia e física nuclear. Não é interessante? Então, há de haver uma coesão também com a cultura do povo, para não ficar muito distante entre aquilo que você está pregando e a cultura, aquilo que o povo conhece. Entendeu, meus queridos? Jesus pegou o que o povo conhecia, pegou a moeda. Está aqui, gente, a cara do César aqui, ó. Olha aí, olha a cara do César. Não foi isso que ele fez? Então tem que haver essa coesão cultural, para que não haja este choque cultural, não fique um hiato entre a sua ilustração e a cultura do povo, tá? Mais uma coisinha interessante, nunca fale uma ilustração que ela careça de explicação. Isso é interessante. Como é que você vai ilustrar, dar uma ilustração, depois você vai ter que explicar que o povo não entendeu nada? Se a ilustração já é para lançar luz, e você vai ter que explicar, então não adiantou nada. Então tem que ser uma ilustração clara, objetiva, que não careça de explicação. Tá bom, meus queridos? Lance mão das ilustrações. Existem livros de ilustrações, até evangélicos mesmo, cristãos. Puxa, vai ser muito bom, você vai ficar muito, muito feliz. Com certeza, usando ilustrações, o seu sermão vai melhorar bastante. Isso é totalmente bíblico. Jesus falava muito por parábolas, por ilustrações. Use-as também no seu sermão. Tá certo, meus queridos? Obrigado pela atenção de vocês. Um beijo. Mais uma vez eu peço, se inscrevam no nosso canal. Esse vídeo foi interessante no seu círculo teológico, no seu seminário. Compartilhe ele no Zap, no WhatsApp, no Facebook, onde você quiser. Compartilhe este vídeo. Ajudou a você? Vai ajudar a outros também. Tá bom? Dê essa força para o nosso canal crescer. Meu nome é Professor Moisés Santos e seja um pregador, mas não qualquer pregador. Seja um pregador campeão. Um abraço, gente. Obrigado. Até a próxima.